Bom dia, queridos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. A gente só queria agradecer a cada um daqueles que nos ajudaram nas cestas sacolinhas das crianças. Foi uma festa gostosa que a gente pôde trazer um pouco de alegria para as nossas crianças assistidas nas cestas básicas. E agradecer também o apoio que vocês estão nos dando, trazendo, né, os apetrechos que a gente precisa para a cesta, que são 75 famílias que nós vamos atender a partir de janeiro. Então, tudo que vocês puderem trazer, que está sobrando lá no armário, né? Às vezes sobra uma latinha de molho, um pacote de macarrão, um pacote de sal, pode trazer. Não precisa trazer uma cesta, não, por favor, tá? Quem puder, tudo bem, mas quem não puder, traz aquilo que estiver sobrando. A gente agradece. Nós estamos com a Feira do Livro. A Feira do Livro é importante porque a gente vai dar um presente de Natal, a gente nunca sabe o que dá, né? E livro sempre é um bom presente, né? Principalmente para as crianças. Então, a Feira do Livro está aberta, com preço de custo, né, com descontos bons. Então, quem quiser passar no final, tá bom? E todo mundo já conhece a nossa casa, sabe que a gente tem palestra todos os dias. Na sexta-feira, nós temos um trabalho especial que é para dependência química. Quem conhecer alguém que precisa, necessita, ou para a família. Então, é assistência, apoio espiritual. E a gente dá para a mãe, para a família, para o pai, para o companheiro. E também para o dependente, se quiser vir e quiser chegar até a nossa casa. Então, é isso, queridos, que a gente tem que falar. Então, eu queria que vocês... Aí, lembrar que a nossa casa vai estar fechada somente dia 24 e 25 e 31 e dia 1º. O resto do mês a gente está aberto, tá? É só nesses dias porque a família está reunida, né? Não vai dar para estar aqui, né? Todo mundo está fazendo lá, preparando a ceia, né? Então, é só nesses dias. Mas os demais dias, todos os dias de janeiro, a gente vai estar aqui presente, tá bom? Sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade. Tá, depois, né? Tá. Não esquece. Então, é isso, queridos. Vamos fechar nossos olhinhos, né? Por enquanto, vamos respirar bem fundo. Acalmar o nosso coração. Quando a gente inspira, a gente busca esse oxigênio que vai adentrando em nós, vai suavizando o nosso coração, oxigenando o nosso cérebro, nos ajudando a harmonizar toda a nossa mente e o nosso coração. E nos ajuda também no nosso dia a dia, nos ajuda no trânsito, quando a gente fica muitas vezes nervoso, irritado. Então, sempre inspirar, sempre pelo nariz e soltar, a gente vai apaziguando um pouco, entrando oxigênio novo e liberando as toxinas que estão em nós. Então, queridos, acalmando-nos, sentindo a presença amorosa desses amigos que já se encontram aqui de há muito, que nos deram as boas-vindas quando adentramos a essa casa. Vamos sentindo, através da presença desses amigos, a presença do Pai, esse irmão Jesus que nos acompanha e todos esses companheiros que aqui estão conosco nessa manhã. Um dia lindo, um dia que nós agradecemos a vida pela oportunidade de estarmos aqui e agradecer, Pai, pela bênção desses amigos, desses companheiros e por podemos estar nessa casa bendita, onde nós podemos aprender, onde podemos receber os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que Deus, na sua bondade, nos envolva a todos nesse instante, nos fortalecendo, trazendo para nós essa paz que nós buscamos, essa tranquilidade que aqui viemos buscar. Que Jesus, nosso Mestre, esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja. Então, eu queria convidar a minha querida filha Fabiana. É filha do coração, mas é filha muito amada. Ela vai falar sobre vítimas de nós mesmos. Seja feliz, querida. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas que nos acompanham pela internet. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco hoje e sempre. Bem, o tema de hoje, vítimas de nós mesmos, é um tema bastante interessante para nós pensarmos como nós nos colocamos perante a vida. Como que nós encaramos as situações do nosso dia a dia, situações de dificuldades, situações de desafios, que são importantes
para o nosso crescimento pessoal, emocional, para o nosso crescimento espiritual. E é interessante que esse texto da redação Momento Espírita, que foi publicado no mês 11 de 2010, nos traz alguns questionamentos para nós começarmos as nossas reflexões. Então, um dos questionamentos é o seguinte: quantas pessoas do nosso convívio conseguem nos tirar do sério? Quantas pessoas que conhecemos conseguem nos fazer perder a paciência? Frequentemente, usamos expressões para justificar as nossas descomposturas ou desequilíbrios, a nossa falta de paciência perante situações ou pessoas. Agora, nos resta a refletir por que isso acontece. Por que nós perdemos a paciência? Por que nós nos desequilibramos perante algumas situações ou perante algumas pessoas? Será que existiam outras possibilidades? Será que poderíamos ter feito diferente? Será que poderíamos ter tido uma ação e não uma reação? Porque existe uma diferença entre reagir e agir. Quando eu reajo a uma determinada situação, normalmente eu reajo por impulso. Eu não reajo refletindo antes de agir. Normalmente eu reajo conforme as minhas concepções, conforme ou como aquela situação me tocou. Então, eu reajo. Quando o texto vem nos trazer a reflexão, a ação e a reflexão. Por quê? Eu reflito antes de agir. Eu ajo e reflito após a minha atitude. Esse deveria ser o caminho para nós vivermos em paz. Porque o que será que é viver em paz? Porque esse assunto, ser vítimas de nós mesmos, nos traz essa grande questão para pensar. O que é viver em paz? Será que viver em paz é a partir dos estímulos externos? Ou viver em paz é olhar para dentro de nós mesmos? E identificar quais são as minhas dificuldades perante as situações da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo muito bem explanado, que faz parte das bem-aventuranças, o capítulo 9, que traz bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Ali, Jesus vem nos alertar o quanto nós nos colocamos no lugar do outro ao termos determinadas atitudes. E é interessante quando ele coloca assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Veja, é um exercício constante que nós temos que nos colocar no nosso dia a dia. É uma mudança de hábito, nos tornarmos mansos e pacíficos. Nesse mesmo capítulo, tem uma mensagem de um espírito amigo, de Havre, que tem como título A Paciência. E eu achei muito interessante fazer essa relação, porque quando nós nos colocamos vítimas da vida, vítimas das situações, ou quando nós colocamos a culpa no outro, certamente é porque nós perdemos a paciência.
E se diz que se perdemos a paciência é porque não a temos. Então, é um exercício, é um convite aqui, essa mensagem, para nós desenvolvermos a paciência. E quando nós falamos, não tenho paciência, a minha paciência ela tem um prazo determinado, vai até determinada página, não é assim que nós falamos normalmente? Nós enviamos uma mensagem para o nosso cérebro e ele acredita nisso. E quando ele acredita nisso, certamente nós vamos agir sem paciência perante alguém ou alguma situação. Então, esse amigo, esse espírito amigo, na mensagem do Evangelho, ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Vou parar um pouquinho aqui, porque quando eu retomei essa lição, eu pensei na nossa família, eu pensei em nossos familiares, porque o seio familiar é onde nós somos nós mesmos, sem máscaras, sem resistências, sem defesas. E, por nós termos essa possibilidade de sermos nós mesmos dentro do âmbito familiar, normalmente, nós falamos aquilo que nos vem à mente. Nós não paramos para pensar antes de dar uma resposta ácida ou corrosiva àquele ente querido. Nós não fazemos o exercício da ponderação. Nós não fazemos o exercício da reflexão. Será que eu devo mesmo responder desta forma? Será que eu não posso perguntar o que ele está pensando para agir desta forma comigo? Será que eu não posso checar com ele por que ele está assim tão irritado ou tão nervoso? O que será que aconteceu? Normalmente, como nós estamos livres dentro do âmbito familiar dessas de controles ou de defesas, então é um exercício mais difícil de aplicar. Muitas vezes, no nosso território de trabalho, ou nas nossas relações sociais, a gente se controla um pouco mais, porque numa relação assimétrica ou simétrica com os seus colegas de trabalho ou com o seu superior de trabalho, a gente se controla melhor, se controla mais. Mas, quando chega no seio familiar, a gente se solta e acaba dizendo palavras, ou proferindo palavras, que não tem mais volta. Flecha lançada e palavra proferida, não tem mais volta. Então, aqui eu vejo, nessa passagem do Evangelho, o quanto é importante nós exercermos esse sentimento de ponderação, ou de benevolência, de solidariedade para com o nosso próximo mais próximo. Vamos continuando. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro.
Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É uma responsabilidade enorme, de fato, dizermos que somos cristãos. Não é mesmo? O que é ser cristão? Ser cristão é procurar vivenciar o nosso maior código de conduta, que é o Evangelho. É fácil? Não é fácil. Mas é um exercício diário. Eu costumo dizer que as mudanças de hábitos, elas são gradativas. Nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Nós mudamos a cada dia um pouquinho. E se não conseguimos naquele dia, podemos retomar no outro, até nós conseguirmos. Porque aqui, neste mundo, nós temos a oportunidade de recomeçar sempre. Então, é possível, sim, nós mudarmos. E essa lição, ela vem também ao encontro de uma mensagem muito bonita da Joana de Ângeles, que ela traduz vítimas de nós mesmos por compaixão, por autocompaixão. Ela diz que a pessoa que se autocompadece ou se coloca sempre no movimento de autopiedade, ela é uma séria candidata a perturbações emocionais. Porque nós temos dois caminhos em relação a isso. Nós podemos, a partir dos nossos pensamentos, nos tornarmos presos dentro dos próprios cárceres emocionais que nós criamos, ou sermos livres, pensadores, e livres para agirmos dentro de uma realidade mais coerente, com discernimento, com sabedoria. Então, ela diz o seguinte, que a pessoa que vive nessa autocompaixão, numa insatisfação constante, ela vive uma alegria ilusória. Porque no momento em que ela entra no campo da queixa e se coloca perante os outros numa posição de autopiedade, aparentemente, a pessoa ou as pessoas que estão ao seu redor a ouvem, mas não quer dizer que essas pessoas vão se compadecer dela. Porque, normalmente, é um hábito tão constante que as pessoas acabam se afastando desse tipo de situação. Porque uma situação é você passar por um momento muito difícil, uma dificuldade muito difícil, a qual você vai precisar da ajuda ou dos seus familiares, dos seus amigos, ou daqueles que podem estender as mãos naquele momento. Isso é uma situação. A outra situação é você se manter nesse processo sem procurar uma mudança, mesmo recebendo ajuda do outro. Mas eu continuo na mesma posição de vítima de mim mesmo e com um sentimento de autopiedade. Normalmente, a Joana de Ângeles diz que pessoas nessas condições, elas desenvolvem um sentimento de indiferença aos problemas alheios. Porque somente o delas é sério, é grave e merece atenção. Então, ela passa a desenvolver sentimentos de amargura, ressentimentos, mágoas. E isso só vai ajudá-la a desenvolver doenças. Doenças psíquicas, doenças físicas, não é? Se afastar cada vez mais do seu ciclo social. Então, é uma situação muito complicada e muito séria que nós podemos nos exercitar algumas atitudes para sairmos desse patamar, né? Para sairmos dessa condição. E aí ela fala que a pessoa, a Joana de Ângeles, né, diz que a pessoa que se mantém assim, ela é uma eterna insatisfeita, porque ela não se contenta com o que tem,
nem com o que é, né, com o seu jeito de ser, e nem o que ela possui em relação à família, aos amigos. Ela não tem um contentamento, ela não tem uma satisfação perante a vida. E o curioso é que ela traz que, normalmente, são pessoas que têm boas condições. E condições não só materiais, não só físicas, mas condições afetivas que estão envolto de uma família, ou de amigos, ou de uma relação social bastante interessante. Mas ela não consegue enxergar isso. Ela só consegue enxergar que ela está numa posição ruim, que ela é preterida, ou que ela está muito aquém dos demais. E isso vai gerando cada vez mais essas perturbações emocionais que a Joana de Ângeles nos traz. E uma vez desenvolvido essas perturbações, fica muito difícil da pessoa sair sozinha. Fica muito difícil dela pensar sozinha numa solução. Então, ela vai precisar não somente, fazendo agora um paralelo com o espiritismo, de um tratamento espiritual, mas também de um tratamento profissional, de um tratamento psicológico, para que ela possa desenvolver uma autoestima melhor, para que ela possa enxergar as coisas boas que tem na vida dela, para que ela possa perceber que ela está numa boa situação. Então, nós falamos, né, o que significa sermos vítimas de nós mesmos, o que significa termos autocompaixão e quais são as implicações e os resultados que podemos obter de um pensamento assim. Mas como nós podemos resolver essa situação? O que podemos fazer para não cairmos nesse tipo de sentimento, ou para ajudar outras pessoas que nós podemos perceber e podemos contribuir para que ela saia dessa posição? Então, nós temos algumas possibilidades aqui. A primeira delas é manter os nossos pensamentos elevados, positivos, acreditar na vida, acreditar numa força superior, acreditar no poder de Deus, de que as coisas podem ser melhores e que eu posso mudar, e que eu posso ter uma mudança de hábito. O segundo passo é, de fato, mudar os hábitos, é quebrar paradigmas pessoais, porque é um padrão pensar assim, é um padrão agir desta forma. Torna-se um vício. Essa mensagem da redação do Momento Espírita, ela traz que torna-se um vício. A pessoa entra no ciclo vicioso, ela entra no ciclo da autossabotagem. Então, quando ela começa a pensar positivo, logo vem o pensamento negativo que a tira do foco e que ela não consegue sair dessa situação. Então, ela se autossabota. Então, por mais que ela consiga perceber que existe ali uma situação favorável, ela não se sente merecedora, então ela se autossabota. E esses processos são inconscientes. Normalmente, nós não percebemos e agimos assim. Então, por isso que existem alguns teóricos que estudam, né, essas mudanças de hábitos e mudanças de paradigmas para que nós possamos desenvolvermos uma vida mais tranquila, mais feliz, ou vivermos em paz. Um deles, que é bastante interessante, é do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é esse livro aqui, do Stephen Covey, que ele é um grande pesquisador em relação a essas questões, mas ele traz também outros teóricos que também estudam essas
essas quebras de paradigmas, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, para que nós possamos sair desses ciclos viciosos. E ele diz o seguinte, que dentro de uma filosofia do Thomas Kuhn, que todas as mudanças científicas, revolucionárias no campo da pesquisa, elas começaram com as rupturas de situações tradicionais. Então, tudo aquilo que se repetia, que se tornou tradicional, mas que já se encontrava obsoleto ou enfadonho, as mudanças de paradigmas ocorreram nesses momentos, em que houve a pesquisa, que se pensaram em possibilidades de mudança para que as pessoas pudessem mudar os seus hábitos. E eu quero trazer aqui alguns exemplos de mudanças de paradigmas que podem nos ajudar, exemplos até dentro dos nossos dias atuais. E eu vou ler uma história, porque está contada na primeira pessoa, e eu acho interessante nós ouvirmos na primeira pessoa. Então, é assim. Eu me recordo de uma mudança de paradigma que me aconteceu em uma manhã de domingo no metrô de Nova York. As pessoas estavam calmamente sentadas, lendo jornais, divagando, descansando com os olhos semicerrados. Era uma cena calma, tranquila. Subitamente, um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarras e se comportavam mal. O clima mudou instantaneamente. O homem sentou-se ao meu lado e fechou os olhos, aparentemente totalmente alheio à situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam objetos e chegavam até a tirar-lhes os jornais das mãos das pessoas, incomodando a todos. Mesmo assim, o homem ao meu lado não fazia nada. Ficou impossível evitar a irritação. Eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível a ponto de deixar que seus filhos incomodassem tanto as pessoas daquele jeito. Dava para perceber facilmente que as demais pessoas também estavam irritadas. A certa altura, enquanto ainda conseguia manter a calma e o controle, virei para ele e disse: Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para mim como se estivesse tomando consciência da situação naquele exato momento. E disse calmamente: Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer algo. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há 1 hora. Eu não sei o que pensar, e parece que eles também não sabem lidar com isso. Podem imaginar o que eu senti naquele momento? Meu paradigma mudou. De repente, vi as coisas de outro modo diferente. E como eu estava vendo as coisas de outro modo, eu pensava, sentia e agia de um jeito diferente. Minha irritação desapareceu. Não precisava mais controlar minha atitude ou meu comportamento. Meu coração ficou inundado com o sofrimento daquele homem. Os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente. Sua esposa acabou de morrer? Sinto muito. Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudá-lo? Tudo mudou naquele momento. Veja a mudança de paradigma deste relato, do relato dessa pessoa. Normalmente, é assim que nós agimos. Primeiramente, nos vem a irritação. Primeiramente, nos vem a impaciência, a intolerância. É difícil de nós pararmos para pensar o que aquela pessoa está passando, ou por que ela está agindo assim. Existe uma outra história que conta o seguinte. O marido estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho estressante. Ele estava dirigindo seu carro no meio do trânsito caótico que nós conhecemos. Quando, de repente, um senhor em outro carro vinha com uma pressa enorme,
pedindo passagem a todos aqueles que estavam à sua frente. E é claro que alguns motoristas esbravejaram, buzinaram, proferiram palavras não muito adequadas. E esse marido, ao pensar nessa situação, irritado, contrariado, mas deu passagem, não disse nada, mas deu passagem para esse senhor que vinha atrás. Quando ele chegou em casa, ele ficou sabendo que a sua esposa havia ligado algumas vezes para ele, sem sucesso, para lhe avisar que ela havia ido ao hospital levar o seu filho porque ele estava passando muito mal. Logo em seguida, esse marido pegou o carro novamente e foi até o hospital onde estava a esposa com seu filho. Chegando lá, esbaforido, nervoso, com medo, angustiado do que poderia estar acontecendo com seu filho, ele foi procurar a sua esposa. Encontrando a esposa, ele pergunta: como está o nosso filho? Agora está tudo bem. Graças a Deus, o médico conseguiu chegar a tempo. E ele então diz assim para a esposa: me leve até o médico, eu quero falar com ele e lhe agradecer pela prestatividade ao nosso filho. Chegando lá, ao se deparar com o médico, era aquele senhor que estava atrás dele no trânsito, pedindo passagem, porque ele estava a caminho de socorrer uma criança. Então, são situações para nós refletirmos, né, sobre como nós encaramos o que a vida nos dá. Será que nós encaramos as dificuldades como uma possibilidade de crescimento? Será que nós encaramos esses desafios como uma possibilidade de mudanças positivas em nossa vida? E como diz essa passagem do Evangelho que eu li anteriormente, desse amigo protetor, as dores existem, mas quando nós a vencemos, as bênçãos são muito maiores do que elas. Então, a gente precisa mesmo adquirir hábitos mais saudáveis na nossa vida. Divaldo Pereira Franco, em um dos seus seminários, ele diz o seguinte: não permita que nada roube a tua paz. Que uma vez a paz desenvolvida dentro de nós podemos levar um impacto sobre as situações que nos são acometidas. Podemos ficar assim tristes, angustiados. Isso faz parte do nosso processo interior, de nossas condições emocionais. Mas a nossa paz, uma vez que nós conseguimos pensar sobre outros parâmetros, sobre outras dimensões, ela não pode ser roubada. Como diz o texto, será que nós poderíamos ter agido de outra forma? Vamos pensar nas últimas discussões que nós tivemos. Na última discussão que nós tivemos com alguém. A última contenda que nós tivemos com alguém. Poderia ter sido diferente? Eu poderia ter agido diferente? Ou nós vamos sempre colocar a culpa no outro? Então, essas são as questões que nós podemos levar para o nosso dia a dia. É uma mudança de hábito constante e diária. Como Joana de Ângeles coloca assim: os grandes vitoriosos do mundo lutaram com a tenacidade para romper os problemas, as enfermidades e os desafios. Não nasceram fortes, tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Não se detiveram na lamentação, porque investiram na ação o tempo disponível. Acho muito interessante quando ela diz assim: não nasceram fortes. Nós não nascemos fortes. E como diz Mário Sérgio Cortella, não nascemos prontos. Nós nos fazemos ao longo da vida. E nós adquirimos forças, nos fortalecemos ao longo das dificuldades que nos são acometidas. E ela coloca assim: Beethoven continuou compondo com mais beleza após a sua surdez.
Chopin, tuberculoso, deu seguimentos às músicas ricas de ternura, entre crises de hemoptises. Mozart, na miséria, traduziu para os ouvidos humanos as mais belas melodias que lhe vibravam na alma. Demóstenes, gago, recorreu a seixos na praia, colocando-os sobre a língua, para corrigir a dicção. Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. Franklin Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente dos Estados Unidos e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Helen Keller, surda e muda, comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. A galeria é expressiva e iluminada. Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor. Por que extermina-se o amor? Porque quando eu me coloco nesse sentimento de autocompaixão, eu não me amo. Eu não tenho uma autoestima elevada a ponto de eu me amar. E, consequentemente, eu também não amo o outro. Porque se eu não sou capaz de me amar, dificilmente eu vou amar outra pessoa. Então, por isso que ela diz que extermina-se o amor. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer. E não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Não sejamos vítimas de nós mesmos, nos entregando à autocompaixão. Devemos aprofundar meditações em torno de nossas aflições e problemas a fim de superá-las, rechaçando a autocompaixão sem consideração para que a saúde mental, a harmonia interior e a vitória seja constante em nossas vidas. Então, fica aqui um convite para todos nós, né, para que nós possamos desenvolver essa habilidade de lutarmos, de enfrentarmos os nossos desafios, porque problemas, como diz Emmanuel, sempre virão. Então, resolva-os, porque logo virão os outros. Porque nós estamos aqui realmente para aprendermos e para aprendermos uns com os outros. Sempre. O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Ele nasceu para interagir. E ele nasceu para interagir e aprender com o outro. Então, abramos os nossos corações para ouvir o outro e para saber o que ele tem para nos oferecer de bom, o que ele tem para contribuir na nossa jornada. Só assim nós vamos conseguir crescer, burilar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, desenvolver sentimentos cada vez mais próximos do amor que Jesus sempre nos colocou como uma meta, e uma meta possível de ser alcançada. Bem, essa é a mensagem de hoje. Muita paz a todos, que possamos ter uma boa semana, de boas reflexões. Fica aí ainda. Sim, sim. Então, gente, agora é hora de alguém quiser fazer alguma pergunta, uma colocação. Bom dia, Fabiana. Bom Obrigado dia. pela palestra. Me veio uma palavra aqui, quando você está mencionando, né, que a gente precisa criar novos paradigmas, a palavra julgamento. Eu não sei, isso aí me atrapalha um pouco. O que a gente podia fazer para melhorar isso? É uma tendência do ser humano, os pré-conceitos, que nada mais são do que os julgamentos. Eu costumo dizer, para nós não cairmos em julgamentos com o próximo, é se colocar no lugar dessa pessoa. Né? O que ela está passando? Será que no lugar dela eu faria a mesma coisa? Será que eu agiria de outra forma? Porque normalmente é isso. Nós acusamos o outro. Ele não devia ter feito assim, ele não devia ter feito assado, ele não devia ter falado isso.
Eu não acredito que ele está fazendo isso comigo, não é? Normalmente é assim. Ou então, tal pessoa, às vezes até pelo jeito de ser, às vezes é uma pessoa mais fechada, mais comedida. Ah, ela é antipática. Ah, essa pessoa não se relaciona. Ela não se socializa, né? Outro dia eu vi uma história que me mexeu muito comigo, de um grande amigo que contou num trabalho que nós desenvolvemos. Eu vou tentar resumir essa história, porque ela é bem rapidinho. Eram 7 amigos engenheiros que trabalhavam numa empresa de engenharia. E esses 7 amigos, eles se reuniam na hora do almoço para tomar as suas refeições, para bater um papo, para se descontrair, como nós fazemos nas nossas horas de almoço. Com exceção de um deles. Esse rapaz se isolava dos demais. E todos os dias, desses engenheiros, dos 6 que ficavam todos os dias ali com seus colegas de trabalho, sempre soltava uma palavra corrosiva, ácida, ou tirava um sarro. Lá vai ele, de novo. Lá vai ele se isolar. Olha como ele não gosta de se relacionar conosco. Olha como ele não gosta de estar conosco. Novamente vai se isolar. E era assim todos os dias. Até que um dia, esse mesmo rapaz que fazia esses comentários diariamente, disse aos amigos que ia pescar. E que ele ia pescar salmão. E que ele traria uma peça de salmão para cada um dos seus colegas de trabalho. E assim o fez. Ele foi até um determinado local, fez sua pesca e separou 7 caixas com a dele, com peças de salmão. Mas para aquele rapaz que se isolava da turma, ele resolveu lhe pregar uma peça. E colocou dentro dessa caixa os restos de salmão. O rabo do salmão, a pele de salmão, enfim, os restos de salmão. E quando chegou na segunda-feira, que era o dia após o final de semana, que ele foi pescar, ele entregou as caixas aos seus colegas de trabalho. Esse, que sempre se isolava da turma, se emocionou ao receber esta caixa. E lágrimas começou a correr pelo seu rosto, qual ele dizia: muito obrigado, porque eu vou contar por que eu me isolo nas horas de almoço. Eu tenho uma esposa que há alguns anos ficou tetraplégica. E eu tenho 5 filhos. Quando eu saio daqui, depois do meu expediente de trabalho, eu vou cuidar da minha esposa e vou cuidar dos meus 5 filhos. Eu arrumo a casa, eu ajudo a minha esposa e faço comida para os meus filhos. E o que eu trago para me alimentar no outro dia são restos das comidas que sobram dos meus filhos, porque eu não posso deixar de alimentá-los. Então eu trago os restos. Como eu tenho vergonha de mostrar a vocês o que eu trago, eu me isolo. E você me presenteando, meu amigo, com esse salmão, eu só tenho a agradecer por você ter lembrado de mim, porque há muito tempo que os meus filhos não comem salmão. E o colega, ouvindo isso, teve o ímpeto de retirar a caixa da mão dele, porque ele se arrependeu pelo que ele fez. Mas já era tarde. O amigo abriu a caixa e viu aqueles restos de salmão. Mesmo pegando aqueles pedaços de salmão que ali estavam, ele agradeceu, chorando. Muito obrigado por você ter lembrado de mim. Desse dia em diante, nesse momento, os amigos que se compadeceram pela situação do colega de trabalho, falou o seguinte: nós não podemos ir até a sua casa essa noite? E aí nós fazemos o salmão
e fazemos a refeição com seus filhos e a sua esposa. Vamos te ajudar. E ele falou, claro, por que não? Será um prazer. E eles foram. Cada um daqueles colegas que viram a situação pelo qual ele vivia, as crianças mal cuidadas, a esposa mal cuidada, porque ele não tinha condições de pagar alguém para cuidar dela, uma enfermeira. Esses amigos, cada qual adotou um dos seus filhos. E fizeram um rateio para pagar uma enfermeira para ajudar a esposa. Conta-se a história que esses filhos estudaram, se formaram, se tornaram também homens de bem, engenheiros, e que deram continuidade ao trabalho do pai, mas que se não fosse a ajuda desses colegas de trabalho, esse rapaz não teria conseguido. Então, essa questão do julgamento, que nós temos que parar para pensar, por quê? Por que essa pessoa está agindo de determinada forma? Por que ela é assim, ou por que ela passa por isso? Então, é se colocar no lugar do outro, não existe outro caminho, não existe uma receita. E para sairmos dessas dificuldades, é sempre por meio da prece. A prece que vai sempre nos fortalecer e nos preparar para lidarmos com o que pode vir. Espero ter respondido. Alguém mais quer fazer alguma colocação? A gente lembra, né, no texto Vítimas e Nós Mesmos, que a gente sempre se acha vítima porque a gente se acha muito legal, muito boazinha, e não devia estar sofrendo isso, né? Sou tão legal e o outro faz tanto mal para mim, né? Isso. E a gente não para se olhar um pouquinho, para se ver que a gente tem muitas coisas erradas em nós e a gente não consegue enxergar. Então a gente acha que terceiriza, né? Sempre eu passo você a bola, né? Mesmo. Gente, obrigada, viu, minha linda? Deus te abençoe. Tá? Que você seja muito feliz aí no seu trabalho de amor. Obrigada, querido. Então, queridos, mais uma vez, a gente agradece a presença da Fabiana, dos ensinamentos, de tudo aquilo que ela já conhece e passa para a gente. E nós vamos, então, buscando, nesse instante, fechar mais uma vez os nossos olhinhos. Vamos buscando Deus, nosso Pai. Dentro de nós é o que habita, é o Pai. Não precisamos levantar os braços para buscar Deus no universo. Ele está dentro de cada um de nós. Então, a gente se recolhe em prece, busca esse Pai de amor. Nós somos criações divinas, temos em nós essa centelha de luz e nós podemos fazer muito daquilo que Jesus nos propôs. É só começar, né? O nosso caminho é longo e a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o aprendizado, é o conhecimento, para que a gente possa oferecer um pouquinho ao outro. Nós buscamos, nesse instante, o nosso amor, aquilo que nós temos de melhor em nossos corações. E vibrar é um ato de amor. É desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse para nós. Então, queridos, eu os convido a pensar em Jesus nesse instante, esse amigo amado no centro desta sala, de braços abertos, nos convidando ao trabalho, nos convidando ao amor, para que a gente possa pensar um pouco naqueles pequeninos que se encontram perdidos nas ruas, para nossas crianças que estão nas ruas se prostituindo, se drogando. Nós pedimos, Pai, a Tua luz, o Teu amor, mas que possamos vibrar esse amor para que esses anjos de luz que vão pelas ruas perambulando, ajudando, possam auxiliar esses nossos irmãozinhos no pensamento, fortalecendo-os para essas provas tão difíceis. Nós vibramos, Pai, nesse instante, para esse lindo planeta Terra, esse lindo planeta azul, que é uma mãe que nos acolhe amorosamente em seus braços, que nos envolve, nos dá o alimento, nos dá o ar que respiramos, nos dá água, nos dá o aconchego.
que possamos vibrar por essa terra amada e façamos a nossa parte para que esse planeta seja mais esplendoroso, porque nós estamos diminuindo a sua fauna, a sua flora, que a gente possa cuidar um pouco mais desse planeta tão querido, porque é aqui que nós queremos aportar novamente quando reencarnarmos. Pai de amor e bondade, abençoa cada criatura que já se encontra no caminho do bem, mas auxilia, Senhor, aqueles pequeninos que ainda estão no caminho dos erros, dos enganos, que são esses os doentes que precisam do teu abrigo, do teu amor. Que possamos fazer a nossa parte, queridos, com esse amor, olhando o outro, além da aparência como Jesus nos ensinou. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque assim nós poderemos fazer um mundo melhor, começando por nós mesmos. Que essa paz e esse amor de Jesus possa ir até os nossos lares, envolvendo a cada criatura que ali se encontra, e ela possa habitar em nosso coração, para que daqui do nosso coração essa paz possa ser levada a todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada, Senhor da vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos amados que aqui se encontram. E que possamos levar daqui, queridos, todo esse amor e toda essa luz, e que ela permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Nós vamos então agradecendo a cada um de vocês que aqui estiveram nessa manhã linda, né? E que a gente possa continuar com esses pensamentos, nesse aprendizado, em tudo aquilo que ouvimos, que possamos refletir e possamos colocar em prática também. Então eu queria chamar agora a Benilde, que ela vai trazer as crianças para fazer uma pequenina apresentação, é rapidinho, tá? Que Deus abençoe a cada um de nós, queridos. Pode abaixar, pode desligar. Você vai falar aqui? Benilde é a nossa expositora das crianças, tá? Bom dia a todos. Vocês sabem que o microfone dá uma inibição na gente. Mesmo a gente tendo uma caminhada aí, o microfone sempre dá uma tremedeira. E a Casa do Caminho, agora dia 19, completa 17 anos, né, Sandra? E eu estou à frente desse trabalho da evangelização infantil desde o início. Então, é um breve relato, né? E aí, nós queremos apresentar alguma coisa que a gente faz com as crianças. Tudo isso surgiu, na verdade, agora no final do ano, né? Por alguns acontecimentos que foram comigo. Então, no local do meu trabalho, uma pessoa apresentou uma gravidez não desejada, e aí eu convidei uma jovem, né, que ela faz parte lá do André Luiz, ela faz parte da mocidade, e como o nosso trabalho, a partir desse ano que vai iniciar, a gente está tentando, né, trazer a mocidade para casa, então tudo isso foi se encaixando, e hoje eu convido a Alexia, né, fazer aqui uma demonstração de uma música, que é da Bárbara Dias, 9 meses. Mas tudo isso foi acontecendo, né? Então, eu achei interessante trazer essa música para que a gente pudesse ver a importância da mocidade para os nossos dias. Então, ela veio aqui fazer uma apresentação. Muito obrigada. Ela vai... Sem instrumento, gente, ela vai cantar aqui. Oi. Bom dia. Meu nome é Alexia, eu vou cantar, como ela já disse, a Bárbara Dias, a música 9 meses. Um mês e o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou
pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas esse aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência, eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E no final do dia só a sua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Acho que não precisa falar nada, só quero agradecer a Tânia, que é a mãe dela que está aqui, a tia também que ajudou. Essa importância, né, das crianças dos adolescentes estarem envolvidos com a música e a importância de saber como o feto já responde e ele sabe tudo o que está acontecendo. Agora tem uma música aqui que é do grupo Tim e Vanessa, da dupla Tim e Vanessa, que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Então, eu vou colocar um CD e eu gostaria que todos participassem. Por favor. Nós não somos cantores, vocês sabem disso, mas a gente vai fazer o melhor aqui, tá?
friozinho na barriga. Gostaria que vocês batessem palmas. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão Celeste. Ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Aprendo a ser forte como o sol, em nome da Mãe. Aprendo os encantos de uma lua, em nome do irmão. Aprendo os encantos de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão Celeste. Ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu é mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro. Seja vento, voa em ti. Ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te a doce vento, voa em ti. Ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti.
com Jesus no leme, meu barquinho navegar, com Jesus no leme, não há vento vai chegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Obrigada, gente. Continua, mas é melhor parar, né? Continua, mas é melhor parar. Só um pouquinho mais, mas deixa. Gente, eu quero agradecer. A gente não é cantor. Eu tentei decorar a letra, mas a gente às vezes engasga aqui na frente. Mas, mais uma vez, eu agradeço a confiança. Esse trabalho que a gente faz da evangelização não é só brincadeira. A gente tenta passar o melhor e conscientizar, né, da importância de estar sempre ligado e passar o melhor para eles, né, com consciência. E é isso. Muito obrigada. É isso aí, com Jesus no leme. Com Jesus no leme. Pode acontecer tudo, mas Jesus está no leme. A gente vai aguardar só um pouquinho agora para os passes, tá bom, queridos? Eu agradeço a cada um, agradeço você, Benilde, pelo empenho e pela ajuda que está nos oferecendo. Deus te abençoe, querida. E hoje é aniversário da Sandra, uma grande trabalhadora dessa casa. Sem ela, muitas coisas aqui não estariam funcionando. Uma sagitariana brava, disciplinada, né, dona Maria? Mas uma pessoa muito justa e uma pessoa a ser seguido o exemplo, tá bom? A gente não pode cantar parabéns, mas a gente pode fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que amém. Que Deus te abençoe, Sandra Fagundes Precuti. Que você continue com esse espírito liberto, essa alma altiva, esse espírito disciplinador. E que o seu exemplo discipline mais do que suas palavras, hoje e sempre. Graças a Deus.